Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós sabemos então que houve a primeira vez em que a Bíblia citou Jerusalém ou Salém, cidade de paz, foi lá no livro de Gênesis, lá na história de Abraão. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio visitar Abraão, veio encontrar-se com Abraão depois da vitória de Abraão com relação àqueles inimigos, Kedorlaomer, que vieram lá daquela região onde mais tarde seria Babilônia, veio e levou Ló cativo. Nós vamos ver Jerusalém ali sendo conquistada, a fortaleza dos jebuseus, conquistada por Josué. E agora nós vamos para a história de Davi. Vamos ver como Jerusalém entra na história de Davi ou como Davi coloca Jerusalém, aquela fortaleza dos jebuseus, como a capital do reino. A capital. Bem, vamos nos lembrar aqui que Davi, ele reinou 40 anos em Israel. Os 7 primeiros anos que Davi reinou foram em Hebrom. Davi foi ungido rei pela tribo de Judá em Hebrom, enquanto Isbosete, filho do rei Saul, estava reinando em Gibeá. Davi, então, reinando ali em Hebrom, Davi, ele foi coroado rei. Assim que ele assumiu o controle das 12 tribos de Israel, Davi foi ungido rei das 12 tribos, então ele vai fazer algo muito especial. Ele vai convocar o seu exército e ele vai dizer que será comandante do exército aquele que conquistar a fortaleza dos jebuseus. Mas você pode perguntar, puxa, o Josué já não havia conquistado esta fortaleza? Sim, ao que parece sim, mas o que nós podemos ver é que novamente os jebuseus tomam o domínio dessa fortaleza. Os jebuseus tomam o domínio de Jerusalém. E na época de Davi, quando ele assume o trono, esta fortaleza não estava mais nas mãos do povo de Israel. Então tem de haver uma nova conquista. Vamos ver o que aconteceu. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: Disse, pois, o rei a Joabe, comandante de seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, para o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Bem, aqui estamos em um momento do reino de Davi mais adiante. Davi envia os seus soldados a conquistar a fortaleza dos jebuseus, e quem consegue entrar naquela fortaleza é Joabe. Joabe rompe pela entrada das águas, abre os portões da cidade e Davi conquista Jerusalém. Davi amplia a cidade no Monte Sinai, chamando ali de a cidade de Davi. Hoje nós temos uma riqueza muito grande nessa região, na cidade de Davi, as conquistas, as descobertas arqueológicas da época de Davi, ali em Jerusalém. Davi, então, estabelece em Jerusalém a capital do reino. Davi estabelece em Jerusalém adoração ao Senhor 24 horas, sem cessar. Ele traz a Arca da Aliança, apenas a arca, o altar de incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, todos esses utensílios continuam lá em Gibeá, continuam lá onde morava Samuel, mas Davi, ele trouxe apenas a Arca da Aliança. Qual era o interesse de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Davi a trouxe exatamente para estabelecer ali em Jerusalém, trazer a presença do Senhor através da arca e estabelecer ali a adoração sem cessar. A adoração que durou 33 anos
prefigurando a primeira vinda do Messias ao mundo, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que viveu aqui, que esteve aqui na Terra por 33 anos. 33 anos e 6 meses. Foi o tempo que durou a arca, ou o tempo que durou a adoração sem cessar na época de Davi. Davi, então, estabeleceu Jerusalém como a capital. Agora, o reino está forte. Davi nunca teve uma derrota. Ele venceu em todas as batalhas. E agora, qual é a proposta de Davi? Agora, Davi, já com seu reino consolidado, Davi já sendo líder, já tendo ali as 12 tribos debaixo do seu governo, Davi tendo ampliado as fronteiras de Israel, ampliado as suas fronteiras, subjugado reinos ao seu redor. Moabe, Amon pagavam tributos a Israel. Foram subjugados no tempo de Davi. Davi venceu várias batalhas aos filisteus. E ele estendeu o seu reino para o norte, para o sul, e ele estendeu de uma forma muito grande o seu domínio também no ocidente, em Amon e Moabe. Mas agora Davi faz algo que Deus havia proibido o seu povo, seus líderes de fazerem: levantar o censo da nação. Saber quantos soldados havia sobre o governo, comando de Israel. Porque Deus estava dizendo: eu sou a vitória, eu sou o Deus, eu estou com vocês. E era Deus quem dava a vitória. Era Deus quem fazia o povo romper. Era Deus. Era o poder de Deus, era a presença de Deus, e não a força bélica, e não a estratégia do exército. E então Davi, ele diz a Joabe: percorre toda a terra de Israel, levanta o censo, eu quero saber quantos soldados nós temos, quantos de cada tribo. E Joabe alerta o rei: Senhor, não faça isso. Ele diz que Deus multiplique 100 vezes mais o nosso exército, mas não faça isso. Davi insiste, ele quer o censo do povo. E então foi feito este levantamento. Podemos ver em 2 Samuel, capítulo 24, do verso 9 ao 14. Diz assim: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Aqui em 2 Samuel nós vemos que Davi, ele teve isso no coração dele, e o texto nos diz que Satanás incitou Davi para levantar o censo. Mas em 2 Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver que Deus queria fazer algo em Israel, que Deus permitiu chegar isso ao coração de Davi. E Davi pecou, e Davi falhou, e Davi agiu como os outros deuses das outras nações. Ele não agiu como uma nação teocrata. Ele não agiu como uma nação que tinha o Deus de Israel como seu comandante em chefe, mas ele agiu como os reis das outras nações. Davi quis saber quantos soldados eles tinham. Veio o censo através de Joabe, dizendo: olha, nós temos 800.000 homens de guerra, quase 1 milhão de soldados, e que puxavam da espada. E em Judá eram 500.000. Era muita gente, eram muitos soldados, era um exército forte, era um exército grande, era um exército preparado, que sabia manejar a espada, que sabia usar o escudo, o arco, a flecha, a funda e outros instrumentos de guerra.
E quando Davi ouviu este relatório, o coração dele bateu forte. Então ele sentiu o seu pecado e pediu perdão a Deus. O verso seguinte diz: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste em tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Davi havia pecado. Agora Davi havia de arcar com as consequências. Todo pecado traz consequência. Não há um pecado sequer que fique sem condenação, sem punição. Davi falhou. Davi precisava pagar pela sua falha. Só que Deus trouxe para Davi escolher qual seria a punição. Davi teve a oportunidade de escolher. Muitas vezes olhamos para uma nação e vemos tanto sofrimento, vemos guerras, vemos tantas coisas acontecendo e nos perguntamos: o que está acontecendo? Por que tanto sofrimento naquela nação? Por que tanta maldade? Por que tanto sofrimento? Guerras, fomes, torturas, a nação sendo dizimada em suas famílias. Por que isso? E nós vamos descobrir que aquela nação pecou gravemente. O juízo de Deus veio. Se a nação não se arrepende como nação, se o povo não pede a Deus o perdão como nação, o juízo vem. E o juízo viria sobre Israel. O juízo viria sobre o povo de Deus por causa do pecado de Davi. Davi falhou. Davi errou e todos haveriam de pagar. Como é importante saber que ser o líder, ser o chefe, o pai de família, o líder da igreja, a responsabilidade é muito grande sobre os nossos ombros. A responsabilidade é tremenda, porque nas mãos do líder está o rebanho, nas mãos do pai de família estão seus filhos, a sua descendência, e todos sofrem as consequências do pecado. Sofrem, porque nós vimos que no pecado de Davi com Betseba, o Senhor disse: virá a espada para a sua casa. O que você semeou, você vai colher na sua família, com seus filhos. E nós vimos o que aconteceu na família de Davi. Vimos como um irmão, Amon, foi morto pelo outro irmão, Absalão. Nós vimos como Absalão começa a perseguir o próprio pai, desejando o trono de Israel. Absalão levanta guerra, levanta o povo contra Davi. Nós vimos como a filha dele foi abusada pelo próprio irmão, tudo porque Davi abriu um precedente. Davi abriu uma porta de pecado. Ele trouxe consequências terríveis. Essas portas jamais devem ser abertas por nós, porque o pecado traz consequências. Foi isso que Deus disse para o Caim. No livro de Gênesis, no capítulo 4, Deus disse para Caim: Caim, se você pecar, você está aí com o seu semblante descaído, no seu rosto, Caim, eu posso ler o ódio, a inveja, eu posso ler a raiva, o orgulho, a vaidade. Eu posso ver, Caim, em você total falta de perdão e de humildade. Caim, o pecado está à porta. Se você der uma brecha, ele entra. E olha, o seu desejo será contra você. Você vai sofrer muito se você pecar, Caim. E ele pecou. Mesmo assim, ele não ouviu a voz de Deus e ele matou seu irmão. O pecado traz consequências.
traz consequências terríveis para a pessoa que peca. Deus é tão maravilhoso que Ele traz o perdão, mas as consequências, elas vêm. E então Davi teria de escolher ou 7 anos de fome, ou 3 meses de derrota diante do inimigo, ou 3 dias de peste sobre a terra com grande mortandade. Oh, Davi que pecou, e o povo haveria de pagar. Toda a nação haveria de pagar. Nós temos visto isto hoje. Nós temos visto governantes indo para o satanismo, governantes indo entregando a nação nas mãos de Satanás, governantes fazendo pecados tão graves de corrupção, de assassinatos, de tantas coisas tão terríveis, e a nação toda colhendo o fruto junto com seus governantes, colhendo o fruto desse pecado, passando por tanta tribulação, por tanta tristeza. Agora teria de ser escolhida uma das 3 opções, ou 7 anos de fome. Imagina 7 anos de fome, 7 anos de carestia, 7 anos de morte, 7 anos sem água, 7 anos com as coisas no preço lá nas alturas. 7 anos é muito tempo, é muito tempo. Ou 3 meses de derrota. Significaria pilhagem nas vilas, nas aldeias, morte, destruição, soldados, muita morte, guerra. Guerra sem vitória. Davi sempre enfrentou as guerras com as nações vizinhas, mas sempre vitorioso. Sempre Deus estava com ele, sempre o Senhor foi à frente do exército, e agora seriam 3 meses de derrota, derrota. Ou 3 dias de peste. Claro que parece que 3 dias de peste é algo rápido, mas foi muita morte. Foi algo muito, muito terrível que aconteceu num só momento. O texto continua dizendo assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi escolheu os 3 dias de peste. E milhares de pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Em 2 Samuel 24, de 15 a 18, nós vemos o restante dessa história dizendo: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000 é muita gente. Hoje nós nos entristecemos com atentados terroristas, 100, 200 pessoas, 300 pessoas em catástrofes, quando milhares são mortos em terremotos, 5.000, 10.000, agora 70.000 homens foram mortos pela peste em Israel, por causa do pecado de Davi. 70.000. E o texto diz: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é quem pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi reconheceu o seu pecado. E é importante quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos perdão, o Senhor nos diz que Ele vai sarar a nossa terra se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Deus, então, ali com o anjo destruidor, que estava com a espada desembainhada sobre Jerusalém, iria destruir Jerusalém. Para matar os homens em Jerusalém, Davi estava na lista.
Davi estava na lista dos que deveriam morrer. E Davi viu o anjo do Senhor junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ou seja, ainda havia jebuseus em Jerusalém. Ainda havia povos desta nação, que não era de Israel, em Jerusalém. Ali estava Araúna, um jebusita o jebuseu que estava ali, tinha sua eira, tinha suas terras do lado de fora dos muros da cidade. E a eira dele era sobre o monte Moriá, aquele monte onde Abraão foi sacrificar Isaque, onde Abraão levou o seu filho e Deus substituiu o sacrifício. Então, diz aqui o texto: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E o versículo 25 diz: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Um pecado, vaidade, orgulho. A vaidade é por causa do orgulho. E a vaidade, ela nos mostra a falta de confiança em Deus, a falta de humildade. Davi, com este pecado, levou 70.000 a perecerem em Israel. E a resposta de Deus era: levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, então, vai, ele vê o anjo do Senhor ali naquela eira, e Davi ali, ele vai levantar o altar ao Senhor. E ele compra de Araúna aquela eira. Ele compra toda a aparelhagem para o holocausto, a madeira, os bois, levanta ali um altar ao Senhor. Araúna lhe diz: olha, Senhor, eu tenho prazer de te dar, é tudo teu, é tudo do rei. E Davi diz: não, eu quero comprar pelo devido preço. Eu não oferecerei ao Senhor nenhum sacrifício, nenhuma oferta que não me custe nada. E Davi pagou o preço do campo, pagou o preço dos bois, da lenha. Davi pagou o devido preço, porque ele não queria oferecer a Deus o que não lhe custasse. É uma lição para nós, oferecermos a Deus nossa vida, nosso ministério, nosso coração, e ofertarmos ao Senhor aquilo que nos custa, porque Ele é digno, porque Ele merece. Vemos então Davi em relação a Jerusalém. Davi trazendo um grande problema para a nação, trazendo morte por causa do seu pecado. Mas Davi também protegendo Jerusalém através de um altar ao Senhor. Nós devemos levantar um altar ao Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, para que a nossa nação seja poupada, seja abençoada. Vamos orar então? Te convido a orar conosco. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro a porta do meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me de toda iniquidade. Dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Dá-me a Tua unção, a Tua paz. Eu quero viver para Ti e para a Tua glória. Escreve o meu nome no livro da vida e usa-me para ser uma bênção em Tuas mãos, um instrumento em Tuas mãos para a Tua glória. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão assistindo este programa, mas que estão vivendo momentos difíceis, pessoas que estão enfermas, com problemas, com necessidades tão grandes. Ó Deus, visita-as, traz a cada coração a paz da Tua presença, a paz do Teu amor. Abençoamos cada um no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.